Olá, bom dia, turma 232. Bom dia, Colégio Senhor Bom Jesus. A gente está começando mais um dia de aula, mais uma manhã, uma noite terrível. Choveu pedra, sei lá o que aconteceu, vento danado. Mas estamos aí, né? Espero que estejam todos bem. E vamos seguir, né? O que nós vamos ver hoje na aula, né? Hoje nós vamos, então, ver, de fato, o primeiro governo populista, né? Então, no encontro passado, a gente viu como se organizava o populismo, o que era o populismo, o que foi, o que significou o populismo na América Latina e no Brasil, quais eram as suas características. Nós vimos também que a divisão dos partidos políticos no Brasil, então vimos ali o PSD com um partido oligarca extremamente importante. Depois nós vimos que nós tínhamos a UDN, né, com uma crítica ferrenha ao antigetulismo, né, contra o Getúlio Vargas. Esse partido UDN, União Democrática Nacional, era um partido ligado aos Estados Unidos, com linhas bem... Bom dia, Gabriel. Com linhas bem marcadas, né, de ser um partido liberal contra o nacionalismo, contra a intervenção do Estado. Depois nós temos a terceira força política do Estado brasileiro, que é outro partido que foi criado por Getúlio Vargas, né, que é o PTB. O PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, né, que englobava aí toda a classe trabalhadora, né, que era um partido mais popular. E por esse partido, então, Vargas havia sido eleito por São Paulo e Rio Grande do Sul, senador, inclusive. Né? E aí depois a gente viu que tinham outros dois partidos menores, né? O PSP, o Partido do Adhemar de Barros, aquele cara que dizia, né, que rouba mais faz, a gente viu na aula passada, e o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, o partido mais antigo, então, de todos os partidos políticos, mas ele era um partido muito intelectualizado, ele estava muito centrado no Sudeste, ali em São Paulo e no Rio de Janeiro. O Partido Comunista, então, ele foi criado em 1922, né? E ele era basicamente composto ali por universitários, né, por literatas, né, por artistas, enfim. A gente viu ali até por Oscar Niemeyer, ele foi composto. Né? Muito bem. Este partido vai ficar na ilegalidade, a gente viu também na aula passada. E por quê? Ora, porque o Brasil está no contexto da Guerra Fria. E no contexto da Guerra Fria, a gente tem a seguinte situação. Ou tu és capitalista, ou tu és socialista. O Brasil, então, opta ao ficar do lado dos Estados Unidos. E o primeiro governo é esse, né, que a gente vai discutir hoje, que é o governo de Eurico Gaspar Dutra. Sim, Eurico Gaspar Dutra, e aí eu peço licença a vocês, e a gente vai para a divisão aqui da nossa tela, né? Eurico Gaspar Dutra, ele é um militar, né? Ele ajuda a depor a tirar Vargas do poder, então Vargas sai através deste golpe militar, e Eurico Gaspar Dutra, então, vai governar o Brasil por 5 anos, um mandato um pouco mais longo como presidente, de 46 a 51. E é justamente no seu governo, no governo de Eurico Gaspar Dutra, que será escrita a Constituição de 1946, a Constituição que vai substituir a Constituição polaca, né? Lembram que a Constituição polaca, porque ela era uma cópia da Constituição polonesa, era a Constituição do Estado Novo, né? A Constituição de 1937 vai ser substituída, então, por esta de 1946, que tem um cunho, né? Tem uma característica liberal e conservadora. Como é possível isso, professor? Uma Constituição ser liberal e conservadora, né? Então, a gente vai ver por que ela é liberal e conservadora. Então, acompanhe comigo. Primeiro, República Federativa Brasileira, presidencialista, ou seja, é uma república que volta a ter, né, os estados voltam a ter suas independências enquanto Estado, né, voltam a ter, por exemplo, uma bandeira, voltam a ter um hino, então os estados voltam a ter as suas características, coisa que no Estado Novo havia acabado, né? Então é uma república federada, ou seja, o presidente tem 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário, então tudo isso
é perfeito. O voto continua sendo voto universal, né? O voto é um direito, o voto continua sendo secreto, né? Porém, contudo, não obstante, só que o voto ele não podia ser para analfabetos. Lembrando que o Brasil tem uma grande quantidade de pessoas que não sabem ler e escrever. Mesmo assim, o voto, então, estava excluído, né, dos analfabetos, e os soldados de cabos não votam também, certo? Bom, por que ela é conservadora? Até aí ela está sendo uma Constituição liberal, né? Uma Constituição liberal no sentido, né, máximo, né, de um Estado representativo e tal, mas ela se torna conservadora porque ela ainda mantém algumas características da Constituição passada, que é o caso do sindicato. Né? O que é o sindicato? O sindicato é algo livre, ele não pode ser atrelado ao Estado, né? Ele tem que ser livre. A greve teria que ser um direito do homem, do cidadão, né? Um direito estabelecido pelo Tratado de Direitos Humanos, né? Enfim, mas não. Aqui no Brasil, né, na Constituição de 46, a greve vai ser caso de polícia. Né? Os sindicatos vão ser ainda atrelados ao Estado, vão ser controlados ainda por este Estado. Né? Então, isso dá um caráter de conservadorismo. O mandato de 5 anos, a gente viu aqui, né? Mandato um pouco maior do que hoje. Hoje o mandato presidencial é de 4 anos, né? E a liberdade partidária tem um ponto de interrogação, coisa que nós já falamos na aula passada. Por quê? Ora, todos os partidos são livres, todos podem, né, fazer sua campanha, podem ter seu candidato, sua candidata, enfim. Porém, tem uma situação aqui que é ímpar. O Brasil está ao lado dos países, né, que defendem o liberalismo econômico, o capitalismo, ao lado dos Estados Unidos. Existe, então, uma outra ideologia, que é a ideologia socialista, que é pleiteada aí, né, à sua frente está a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E ambas se consideram inimigas dessas duas propostas. Isso se chama Guerra Fria. Então, essa bipolaridade, né, de forças políticas, ideológicas, econômicas, levam o Brasil a se alinhar, neste momento, através aí da política do Eurico Gaspar Dutra, um alinhamento completo aos Estados Unidos. Ou seja, assim como nos Estados Unidos, que persegue o socialismo, aqui no Brasil também vai se perseguir. Então, em 1947, gurizada, nós vamos ter o cancelamento do Partido Comunista Brasileiro por um motivo muito simples, porque é comunista. Certo? Então, por isso que ali, liberdade partidária fica com ponto de interrogação, porque não havia liberdade partidária, né, como a Constituição pregava. Por quê? Porque, olha, se o PCB é um partido, ele tem o direito de concorrer. Mas no Brasil, então, por conta da Guerra Fria, ele vai ser perseguido. Aliás, não só isso, né? Vejam ali, o rompimento das relações internacionais. O Brasil rompe laços com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Bom, e o que é esse liberalismo econômico? Facilidades para importações, né? Então, ou seja, todos os produtos americanos que estão sendo produzidos e tal vão entrar para o Brasil, vão entrar muito facilmente, sem cobrança de impostos. Nós vamos ter uma enxurrada de quinquilharias aqui no Brasil, né, de plástico e tudo mais, justamente por conta deste alinhamento, né, dessa política liberal com facilidade de importação. Aí a gente pode pensar assim, não, por um lado é bom, só imagina se não cobrar imposto de vários produtos americanos, por exemplo, o iPhone, se não cobrar imposto do iPhone, ele vai chegar aqui com um preço muito mais barato do que ele é vendido hoje, sei lá, 5, 6 mil, né? Então ele vai chegar mais barato. Bom, tudo bem, mas o que acontece? O Brasil acaba esgotando as suas possibilidades de produção. Quando começam a entrar vários produtos, né, sem imposto, né, com liberdade econômica, liberdade alfandegária aqui no Brasil, o que acontece? Na hora de eu produzir, né, eu brasileiro, eu vou ter que concorrer com o importado. E aí, meu amigo, eu vou perder em qualidade, eu vou perder em... Daí tu pode pensar assim, bom, senhor, mas aí vai ter qualidade, entendeu? Eu quero consumir uma coisa boa. O problema não é esse. O problema é que, se a empresa do Brasil não gera empregos, as pessoas ficam desempregadas. É óbvio, né, professor?
Sim, e daí? Qual é o problema? O problema é que daí a nossa economia acaba indo à bancarrota, né? Nós começamos ao quê? Sem indústria, a gente tem uma grande massa de pessoas que não trabalham e essas pessoas que não trabalham vão formar bolsões de miséria, isso vai gerar um problema social tremendo, vai gerar doença, vai gerar violência, vai gerar miséria, né? Quer dizer, tu não tem geração de emprego. Então, é tudo uma questão, assim, não é pelo consumo, é uma questão de sobrevivência do modelo econômico. Então, o Brasil vai ter uma retração industrial, ele vai esgotar as suas reservas financeiras para tentar conter, né, esse avanço, essa avassaladora oferta de produtos, né, de endividamento que o Brasil vai ficar. E aí, nós, cara, sem reservas financeiras, a gente entra numa crise completa, né? Quer dizer, o salário já não vale mais o que valia, isso se chama arroxo salarial, quer dizer, antes com o salário eu conseguia comprar uma cesta básica, eu conseguia jantar 3 noites fora de casa, né? Eu conseguia ir no cinema. Agora eu corto a janta fora de casa, eu corto o cinema e compro ali uma cesta básica e meia e vamos segurar, né? Porque o salário ele diminui o poder de compra. Então, eu queria perguntar para vocês agora, né? Saber de vocês o seguinte: vocês acreditam que a poupança, o ato de poupar é importante e por que é importante? Eu acredito que seja importante poupar, criar uma poupança, ou até mesmo ter um dinheiro guardado de forma inteligente, porque sempre existem momentos de aperto, por causa que tudo que acontece na nossa vida não tem um sentido ou não tem uma linha reta. Sim. Pode acontecer que alguém tenha uma doença, que precisa de um tratamento, pegamos o dinheiro que guardamos e usamos, ou, sei lá, precisamos de alguma coisa diferente. Sei lá, compra de um carro ou alguma coisa desse gênero. Então, eu acho que poupar dinheiro é a melhor forma para você ter as coisas. Por Perfeito. exemplo, ter coisas caras, entre aspas, mas na realidade não são caras para ti, por causa que tu trabalhou, guardou dinheiro, fez um investimento para ter aquela coisa. Uhum. Eu concordo contigo, Rodrigo. Eu concordo contigo, vou ampliar um pouco também aí. Olha, o que tu acha, por exemplo, se tu quer comprar alguma coisa que seja cara, né, numa loja, tu chega na loja sem dinheiro para comprar essa coisa, tu consegue comprar. Tu consegue comprar. Se tu tem, por exemplo, um emprego e tal, tu compra financiado lá, né? Faz ali 20 vezes, 15 vezes, né? 10 vezes. Tu pode comprar. Mas aí tu compra com juros, né? Porque, claro, tu vai parcelar. Agora, se tu poupa, tu chega lá e tu compra com desconto, é diferente, né? Quer dizer, vai comprar à vista. Bueno, mas aí eu vou comprar à vista e eu vou ganhar desconto. Eu vou ganhar 100, 200 reais de desconto, sei lá, né? E já é alguma coisa. Melhor do que pagar 100, 200, 300 a mais só por conta dos juros, né? Então, esse o fator é importantíssimo, né? O fator da poupança. Por que eu estou trazendo essa informação para vocês? Porque é justamente no governo Vargas, no populismo de Vargas, no nacionalismo de Vargas, é que se vai criar uma poupança no Brasil. Vai se investir na indústria nacional, vai se investir no desenvolvimento nacional, desenvolvimento de empregos e tal. Então, neste momento histórico, eu estou construindo para vocês que neste momento histórico o povo olha para o governo do Vargas e vê assim, pô, o Vargas, ele era autoritário, ele era ditador, ele era enfim, mas ele gostava do povo, sacou? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, que ele tinha um apelo, né, populista muito forte com o povo. E já no governo do Eurico Gaspar Dutra, a gente viu acontecer o contrário. A gente viu o Brasil extremamente carente em termos de endividamento econômico, né? Ou uma desvalorização do salário, que é o arroxo salarial, a retração da indústria, né? Aumento do desemprego. Quer dizer, o descontamento dos trabalhadores, descontentamento, era muito alto. Né? E isso contou muito, né, para que o povo quisesse de volta quem? Quem? Getúlio Vargas. Né? Em 1947, então, o governo Eurico Gaspar Dutra vai ter que intervir na economia, né? Intervenção no Estado, da economia, vai criar um plano chamado Plano SALT, que é um plano
que visava desenvolver a saúde, desenvolver a educação, desenvolver a questão elétrica, né? E não conseguiu. Foi um maior fracasso esse plano econômico, né? Em 1948. E aí, meus queridos, a inflação começa a disparar, né? A inflação começa a disparar e o povo completamente descontente nas eleições de 1951, então, com uma chapa pelo PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, mas o PSP, só lembrando vocês que o PSP é o partido desse cara aqui, ó, o Adhemar de Barros. Eu roubo, mas eu faço. Então, este partido aqui chega ao poder com Vargas novamente. Então, pela primeira vez, Vargas chega ao poder eleito, né, ovacionado, né, muito querido pelo povo. E querido por quê? Pelo passado que ele teve, justamente a imagem de ser o pai dos pobres. Mas nunca esqueçam, ele era o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Mas neste contexto que ele volta, é um contexto diferente. Olha só por quê. Porque o empresariado brasileiro já teve o gosto de ganhar muito dinheiro com as empresas internacionais, né? Já tem o gosto, os coronéis já têm o gosto de poder viajar para a Europa, de poder viajar para os Estados Unidos. Então, esses caras, eles começam, apoiados pela UDN, que é esse partido aqui, do Carlos Lacerda, ó, deixa eu ver aqui, do Carlos Lacerda, né? A UDN é um partido antigetulista, contra a intervenção do Estado, é a segunda maior força política do Brasil, apoia o liberalismo. Então, esses caras vão ser muito ferrenhos, contumazes, né, críticos de Vargas. Então, o Brasil está numa crise econômica, uma inflação, uma falta de recursos financeiros, uma crise política. Por quê? Porque a gente tem muitas greves, pressão da oposição, né, principalmente. Aí Vargas tem uma ideia sensacional. Ele cria um banco de desenvolvimento. Ele cria o BNDE. Então vejam só, anotem, isso é importante, que isso cai no vestibular e isso aí, inclusive, é questão do nosso dia a dia, né? Quer dizer, por exemplo, as várias empresas brasileiras vão buscar financiamento no BNDE, tá? O BNDES, né, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento. Ele faz investimentos, fomenta a indústria nacional. E por que fomentar a indústria nacional? Gente, só desenvolvendo a indústria para criar empregos. Se eu crio empregos, eu crio pessoas que trabalham, eu tenho salário para essas pessoas. As pessoas produzem, elas podem consumir o que elas produzem, elas podem se manter socialmente, elas podem pagar imposto. E o imposto serve para quê? Entre outras coisas, serve justamente para organizar o Estado, em matéria de segurança, de saúde, né, de saneamento básico, né, de produção energética e assim por diante. Mas Vargas precisava de mais. Não bastava só criar um banco, mas ele cria um banco e ele vai ter uma crítica muito grande. Por quê? Porque quando ele cria um banco que faz o desenvolvimento industrial, ele recebe uma crítica dos Estados Unidos e dos partidos que apoiam os Estados Unidos. Por quê? O que vocês acham? Por que essa crítica? Por que ele sofre a crítica por criar um banco que desenvolve o capitalismo no Brasil? O que vocês acham? Hein? O que vocês acham? Diminuir a dependência dos Estados Unidos. Diminuir a dependência dos Estados Unidos. Mas olha a crítica. Os Estados Unidos defendem o liberalismo, correto, Lourenço? O liberalismo o que é? É a liberdade econômica. O Estado não intervém na economia. Quando o Estado cria um banco para desenvolver a economia, automaticamente ele está fazendo o oposto do que prega o liberalismo econômico. Né? Olha só, o que é o liberalismo econômico? Eu sou empresário, eu não preciso depender do Estado. Eu vou lá e eu desenvolvo a minha indústria. Eu invisto nela. Porque eu sou livre economicamente para fazer isso. Agora, se o Estado promove isso, está acontecendo o quê? Um dirigismo econômico. Entendeu o que eu quero dizer? Vocês entenderam, pessoal?
Então, a grande crítica, Entendi. a grande crítica dos liberais é que o Estado brasileiro, que a criação do BNDE, influenciava demais o desenvolvimento do Estado brasileiro, né? Então, o que o Getúlio vai pensar? Cara, eu tô CIA para vocês, entendeu? Eu vou fazer o BNDE e vou desenvolver o nacionalismo. Então vejam aqui, ó, o nacionalismo que era apoiado por estudantes, apoiado por sindicalistas, apoiado pelo PTB e apoiado ainda por alguns comunistas, vai começar a desenvolver uma campanha chamada Petróleo é Nosso. Porque era no petróleo que os Estados Unidos estava de olho no Brasil. Os Estados Unidos queria justamente desenvolver aqui, através, obviamente, de capital privado e não estatal, mas de capital privado, a ocupação desse território, né, como foi ocupado pelos portugueses lá na época da colônia. Né? Quer dizer, vamos explorar o que dá para explorar. É pau-brasil, é ouro. E eles queriam o que aqui? O que tem de mais importante nesse século XX, que é o petróleo. Então, a campanha do Petróleo é Nosso é feita por esses grupos que defendem o nacionalismo econômico, que defendem justamente o desenvolvimento das forças produtivas no Brasil, vai fazer com que Vargas, então, crie a Petrobras. A gente já vai ver. Do outro lado, eu tenho os liberais, que são chamados de entreguistas, a gente viu isso, a UDN, empresários ligados aos Estados Unidos, setores de forças armadas, como Escola Superior de Guerra, e dos meios de comunicação, entre eles, né, o Carlos Lacerda, que era governador do estado de São Paulo. O Carlos Lacerda era chamado de Corvo, né, porque o cara era um ultraliberal. Isso que, na história dele, ele chegou a ser comunista. Então, esse cara era um contumaz crítico do governo de Getúlio Vargas. E aí, então, nós vamos ver o seguinte: a campanha do Petróleo Nosso vai fazer com que Vargas crie a Petrobras em 1953. Então, em 53, é criada a maior estatal do Brasil, a mais importante estatal energética do país, né? E mais do que isso, é criada a companhia que vai desenvolver, fomentar, organizar a produção de energia elétrica no Brasil, a Eletrobras, certo? Bom, essas duas estatais são importantíssimas no Brasil e nós vamos ter ainda, para piorar a situação, um um ministro do Trabalho, chamado João Goulart, o Jango, que vai aumentar o salário mínimo do trabalhador em 100%. Gurizada, eu não preciso nem dizer que os liberais enlouqueceram. Então, esse cara que está sendo carregado aqui, né, é o Carlos Lacerda. Vai acontecer, então, uma forte crítica ao governo Vargas, né, um manifesto dos coronéis contra o Vargas. Né, nós vamos ter a imprensa batendo demais em Vargas, porque, claro, o cara fez tudo que foi possível para desenvolver o Brasil, mas isso era como se tivesse dado um tapa, né, na cara dos americanos. E isso, então, a imprensa, a crítica, a elite brasileira está toda contra o Vargas. Quem é que está do lado de Vargas? É o povo. É o povo. E aí, para um ato impensado, um ato impulsivo, nós vamos ter o quê? O Gregório, que é chamado de Anjo Negro, um guarda-costas de Vargas, que vai organizar, gurizada, olhem só, ele organiza um atentado para calar a boca do maior rival político de Vargas, que é Carlos Lacerda. Só que esse atentado é um tiro que sai pela culatra. Ele não consegue matar o cara e ele faz o quê? Acontece que morre o segurança do Carlos Lacerda, que é o Vaz lá, alguma coisa, que é um coronel que fazia segurança do Lacerda. O Lacerda tinha vindo de um colégio tradicional, Colégio São José, que ele estava fazendo um discurso lá para 1.000 pessoas. Ele está chegando em casa, ele sofre um atentado e a gente vai ver um pouquinho nesse vídeo que eu separei para vocês aqui, né, para ver o desfecho disso tudo, né, e o que acontece, então, a partir daí na história do Brasil. Vamos lá. Aqui. No início das investigações, foi inevitável a associação de Gregório Fortunato, segurança pessoal de Getúlio, com o atentado.
A pressão de setores das Forças Armadas e da grande imprensa torna-se insuportável. 12 dias depois, as manchetes anunciam: matou-se Vargas. Os passos do pai e dos tios lhe valeram o apelido de O Corvo, dado pelo concorrente e adversário Samuel Weiner, dono do jornal Última Hora e aliado de Vargas. Na madrugada do dia 5 de agosto de 1954, na rua Toneleiro, no bairro de Copacabana, Rio de Janeiro, a intensa rixa entre Carlos Lacerda e Getúlio Vargas tem um inusitado e dramático desfecho. Lacerda iniciava sua campanha a deputado federal e voltava da noite anterior de um vitorioso comício no pátio do Colégio São José, onde pronunciou um discurso para mais de 1.000 pessoas. Ao voltar para casa, relata que foi surpreendido na altura do número 180 da rua Toneleiro por vários disparos em direção ao seu carro. Faziam sua segurança 2 oficiais da aeronáutica. Um deles, o major Rubens Vaz, foi ferido mortalmente. Lacerda foi atingido no pé. Com o início das investigações, foi inevitável a associação de Gregório Fortunato, segurança pessoal de Getúlio, com o atentado. Então, gurizada, eu queria, com esse pequeno videozinho, e aí depois eu vou deixar esse vídeo na descrição da nossa aula, né? Vai ficar lá no YouTube também, e na descrição lá na Iônica, para vocês entrarem, quiserem assistir ele inteiro, né? Ele é um pouco maior, tem 29 minutos. A partir daí, eu queria mostrar para vocês que esse atentado, bom, tem várias versões do atentado. Primeiro que vários problemas, né? Para quem gosta, por exemplo, de seriado, de investigação e perícia, né? É uma baita história. Então, esse atentado, primeiro que o cara que morreu, que é o Major Vaz, ele morreu com um disparo e até hoje não sabem que bala que atingiu ele, né? A perícia da arma do Carlos Lacerda, que revidou, porque o Carlos Lacerda puxou a arma e atirava no matador, não foi feita, ele não deixou fazer perícia na sua arma. Carlos Lacerda disse que o seu pé teria sido atingido com uma pistola 45. Mas ele, tipo, entrou, ele levou o tiro, entrou no prédio, saiu do prédio e conseguiu atacar o outro cara. Quer dizer, com uma bala, com um revólver de 45, um tiro de 45 no pé, o pé esfacela. Mas ele conseguiu fazer um baita trajeto aí embaixo de 20, 30 metros e conseguiu revidar. Então tem várias versões sobre essa história que tem vários livros publicados, inclusive, que dá um conto, né? Que dá um seriado. Aliás, existe um seriado. Eu quero mostrar para vocês que de 4 de agosto, que foi o dia do atentado, até 24 de agosto, então nós temos aí 20 dias, né? E justamente nesses 20 dias é que Vargas vai decidir se matar. Então Vargas resolve se suicidar, justamente porque, por conta da pressão que ele sofre, uma pressão tremenda que ele sofre, opa, não é esse aqui, uma pressão tremenda da opinião pública, né? Então ele se suicidou em 24 de agosto de 1954. E isso levou uma multidão para a rua. Alguns dizem que Vargas conseguiu atrasar o golpe militar em 10 anos. Por quê? Porque havia, e ele deixou uma carta, né, testamento. Isso é interessante. E por isso, então, nesta carta testamento, que eu separei um outro videozinho aqui para a gente poder assistir aqui sobre a Carta Testamento de Vargas. Eu gostaria que vocês vissem. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Essa é a narração da carta, tá, pessoal? Só para deixar claro. Não me acusam
insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumi o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café. Valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo, que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e por vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo, e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo, não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Então, pessoal, a gente viu aí, né, a emocionante carta de testamento de Vargas, né, e a gente pode observar que ela tem uma contundência bem grande, né? Então, ela vai mobilizar centenas de milhares de pessoas no Brasil todo. Né? As pessoas vão à rua, né, defender Vargas, né? Vargas que sofria, então, desde 4 de agosto, uma pressão tremenda por conta desse atentado, né? O Gregório foi preso, que é o seu segurança, né? Isso
tipo, queimou o filme de Vargas, né, na política nacional, né? Isso foi muito ruim para o governo dele, mas ele resolve tomar essa atitude extremamente drástica, né? E causa um problema, porque depois da sua morte, nós vamos ter um problema de transição ali, né? O vice-presidente vai tentar dar um golpe, né? Vai tentar se aproximar da UDN, né? Aí o Carlos Luz, aí depois nós vamos ter uma tentativa de golpe no Congresso Nacional, até que o Lott, que é um marechal, um militar importante na política, ele segura a onda e Nereu Ramos, que é o líder do Congresso, consegue fazer aí a transição para as eleições de 1956. E aí a Constituição de 56 ela vai ser uma Constituição, ela vai ser a Constituição, as eleições de 56, ela vai ser uma Constituição marcada pela vitória do PTB e do PSD, né? A vitória de Juscelino Kubitschek, né? Que é um político alinhado às políticas liberais, né? Então, de certa maneira, nós temos aí a saída de Vargas do poder de maneira trágica, né? Um político que era nacionalista, que criou, entre outras coisas, o BNDE, a Eletrobras e a Petrobras, que aumentou em 100% o salário mínimo, mas que sai do governo extremamente, né, uma trágica história. E a entrada, então, de um cara que resolveu dizer o seguinte: o Brasil vai desenvolver 50 anos em 5. Quem é esse cara? Esse cara é Juscelino Kubitschek. Que história é essa? Essa história a gente vai ver na nossa próxima aula, nosso próximo encontro, que vai ser na quinta-feira. Tá certo? Então, quinta-feira eu conto com você. Se tiver alguma dúvida, anote. A nossa aula está terminando. E quinta-feira, antes de iniciar a aula, a gente se fala. Espero que não esteja chovendo como hoje. E talvez por causa da chuva, muita gente não conseguiu chegar na aula, né? Por questão de conexão, de luz ou alguma coisa assim. Um beijo para vocês. Tudo de bom. Se cuidem. Muita paz. A gente se vê na quinta. Abraço. Tchau, Sor. Tchau. Tchau, Tchau, Sor. Até quinta. Até quinta. Até quinta.